Começa agora, Pan News Cidades. Apresentação, J. Thanos. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. SamaritanoSaude.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufuturonapratica.com.br. Na Jovem Pan News Campinas, você ouve Palavra de Honra, a crônica de J. Thanos. Muito bem, amigos do Pan News Cidades, hoje dia 9 de outubro do segundo ano da pandemia, e novamente quero agradecer a estrondosa audiência do nosso programa, e agora também no Pan News Campinas, jornalismo descontraído que apresento juntamente com o consagrado jornalista Marco Maciarelli e o não menos conhecido Rony Viana. Meus amigos, dá a sensação de que a pandemia está quase controlada, os índices de mortalidade foram zerados em muitas cidades do país, mas ainda há preocupação com as medidas preventivas. Uso de máscaras, cuja obrigatoriedade deve ser transformada em facultativa no próximo mês, no Rio de Janeiro e brevemente em São Paulo. Até o presente momento, o sucesso na imunização tem gerado resultados satisfatórios. Vamos torcer para que continue assim. Mas em Brasília, a CPI da Covid do Senado continua por mais uma semana e o chumbo grosso promete ser levado também para o relatório final. O senador Renan Calheiros garantiu que não vai miar no desfecho da CPI. Vamos acompanhar para ver o rugido do relatório final. Isso me lembra um filme dos anos 60, protagonizado pelo ator comediante Peter Sellers, traduzido para o português como O Rato que Ruge. Em Campinas, para a felicidade de muitos, o prefeito Dário Saad retomou suas atividades normais e já está despachando no Palácio dos Jequitibás. Desejamos que a volta seja triunfante e que o alcaide esteja recuperado definitivamente da Covid-19 e suas complicações. Bem-vindo, prefeito. Voltando para Brasília, o escândalo da semana foi a descoberta de um agente duplo dentro do gabinete do ministro Lewandowski no STF. A estagiária, formada em Direito, se isso é possível, segundo foi anunciado, era informante do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos, já autuado, fichado e processado pelas chamadas fake news. O ministro ficou indignado com a postura da estagiária. Os filmes de 007 da Guerra Fria, onde a espionagem e contra-espionagem rolam à solta, aconteceram dentro da Corte Suprema. Agentes infiltrados, gravações secretas por equipamentos minúsculos, desvio de informações, telefonemas comprometedores, ajustes, acordões. Estes serão os temas que pautarão a política, o judiciário, o legislativo até as novas eleições. Ao que parece, o clima eleitoral vai durar os 4 anos do governo Bolsonaro. Agora, se a reforma administrativa não sai lá no Congresso e tem pequenos avanços, o prefeito de Montemor, numa única canetada, dispensou 33 membros da sua administração. Foram expurgados secretários de pastas importantes, entre inúmeros comissionados. Já se sabe que alguns deles foram reaproveitados em alguns setores da administração. Lá em Montemor, quem manda é o prefeito e mais ninguém. Mas enfim, também ninguém governa sozinho. No programa de hoje vamos conversar com o delegado de polícia, professor universitário da Unieduca e também da Acadepol, que é a Academia de Polícia do Estado de São Paulo, Dr. Anderson Pires Giampaoli, que vai nos aproximar um pouco mais da realidade acadêmica da Polícia Civil e, entre outros temas, vamos abordar também a questão que envolve a prova lícita e ilícita, o que pode ou não ser feito no processo da investigação criminal. Lembre-se que esse e outros programas estão disponíveis pelo Spotify. Basta digitar, e tenho dito, Palavra de Honra. E você pode também acessar o meu Instagram digitando JThanosJR. As crônicas veiculadas durante a semana pela Jovem Pan News Campinas podem ser conferidas no blog jthanos.blogspot.com. Continue conosco no Pan News Cidades, porque aqui o seu direito é o nosso tema.
O Pan News Cidades volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e Faagro. Faça seu vestibular online em seufuturonapratica.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. Saúde é o melhor plano da região. PHS, Samaritano Saúde, campeão. SamaritanoSaúde.com.br. De segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã, no Pan News Campinas, Marco Maciarelli, J. Thanos e Rony Viana abordam os assuntos mais importantes de Campinas e região, com muita prestação de serviço e opinião com credibilidade no 100,3 FM da Jovem Pan News Campinas. Agora, no Pan News Cidades, entrevista. Muito bem, amigos do Pan News Cidades, vamos conversar agora com o Dr. Anderson Pires Giampaoli, que é delegado de polícia do estado de São Paulo, mestrando em Direito Probatório pela Universidade de Barcelona e professor de Criminologia da Academia de Polícia, Dr. Coriolano Nogueira Cobra. Caríssimo Dr. Anderson, como vai? Boa tarde, mestre Thanos, todos os ouvintes da Jovem Pan. É um prazer imenso estar aqui nesta tarde conversando com vocês um pouco a respeito da Academia de Polícia do Estado de São Paulo. Anderson, a Academia de Polícia tem um nome que é a Acadepol, né? É um nome até carinhoso. Como é que ela surgiu? Como começou a Acadepol e qual a importância na formação do policial civil? Bom, grande Thanos, né? Nós temos notícias, né, de a primeira escola de polícia do estado de São Paulo remonta aí à década de 20 do século passado, então a gente está falando de mais de 100 anos. O campus 1 da Academia de Polícia, que hoje está lá na cidade universitária, ele é de 1970 e em 1983, ou seja, na década de 80 do século que se foi, a Academia de Polícia se transformou num departamento da Polícia Civil, né? E essa Academia de Polícia hoje ela recebe, né, o nome de um grande delegado de polícia, que foi o Dr. Coriolano Nogueira Cobra. Em síntese, né, a Acadepol hoje, dirigida pelo Dr. Júlio Gustavo Vieira Gebert, ela tem dentro da sua estrutura diversas divisões, digamos assim, diversas secretarias. A Acadepol como um órgão diretivo, ou seja, como um órgão da estrutura da Polícia Civil, que foi, como eu disse, alçada a uma diretoria, ela é um órgão de apoio aos órgãos de execução da Polícia Civil. Então a Polícia Civil, que é uma instituição de assento constitucional, né, como todas as demais polícias judiciárias, tem uma missão constitucional, está lá no 144 da Constituição, e dentro dessa missão, portanto, de apurar infrações penais, exercer a atividade de polícia judiciária, para que isso se dê na ponta, né, pelos nossos policiais civis do Estado de São Paulo, há necessidade, portanto, de uma academia de polícia, como é a nossa, Coriolano Nogueira Cobra, que serve como um órgão de apoio, portanto, a esses órgãos de execução, para que a polícia consiga cumprir com o seu mistério constitucional. Pois bem, dentro dessa linha, então, de análise, né, obviamente nós temos na Acadepol uma Secretaria de Concursos Públicos, que é aquela responsável pelos certames. O policial civil, uma vez ingressando, né, pelo concurso público, ele vai para a formação, então nós temos também uma secretaria onde ele vai ter lá a sua formação técnico-profissional, e uma vez formado e colocado nas ruas para o seu trabalho, para a ponta, né, digamos assim, para o exercício dessa atividade, no transcorrer da sua carreira, obviamente a Acadepol chama esses policiais para que eles se aperfeiçoem, razão pela qual nós temos hoje dentro da Secretaria de Cursos Complementares de Pesquisa e Apoio à Produção Científica, nós temos mais de 100 cursos complementares. Nossa, não imaginava que fossem tantos cursos, viu?
todo policial civil ele deve fazer, é uma condição, ou ele faz se quiser até progredir na carreira? Como é que é isso? Então, Thanos, como que funciona? Há determinados cursos que são obrigatórios caso o policial civil queira ascender na carreira. Então há aqueles chamados cursos de aperfeiçoamento, onde o policial civil tem que fazê-lo para que possa ascender, ou seja, de uma classe para outra. Um exemplo, eu estou fazendo atualmente o curso superior de polícia. Eu sou um delegado de primeira classe. Para eu poder chegar ao topo da carreira, que é a classe especial, eu preciso fazer necessariamente o curso superior de polícia. E assim funciona para todas as carreiras. Há outros cursos, como por exemplo, há uma política de governo que se denomina São Paulo Sem Papel, que é exatamente dentro de uma visão, que é uma visão da Polícia Civil de um meio ambiente sustentável, né, e de governo também, de a gente eliminar esses expedientes físicos, né, que existem na administração pública. Então existe esse programa, então nós da Cadepol, nós acionamos aqueles policiais que são responsáveis por esses trâmites para que eles façam esse curso, por exemplo, São Paulo Sem Papel, e tantos outros, né, sobretudo agora, numa era em que a Polícia Civil já tem uma divisão de crimes cibernéticos, cursos de aperfeiçoamento na área tecnológica, sobretudo para que o policial civil se aperfeiçoe, se adapte às novas modalidades criminosas, para que ele possa desenvolver bem, como eu disse, o seu mistério constitucional, que é apurar as infrações penais. O conhecimento da legislação nova, nós temos tantas leis novas, né? Lei Geral de Proteção de Dados, a própria, embora não seja tão recente, mas a própria Lei Maria da Penha, o feminicídio, essas legislações que vão surgindo, modificando o Código Penal, é pela academia que se tem a atualização e a visão da polícia? Exatamente, Thanos. Essa é um outro viés também que nós temos muito na Cadepol. Então, a título de exemplo, nós tivemos uma mudança bem grande naquilo que eu chamo de ciências criminais, envolvendo tanto o processo penal como o direito penal, no final do ano de 2019, que foi a Lei 13.964, o chamado pacote anticrime, que a sua vigência começou no início de 2020. Então, tão logo essa lei veio, por conta das profundas modificações que ela acarretou, né, nós lá da Cadepol organizamos um seminário onde nós chamamos os delegados de polícia, aqueles que estavam interessados nesse novo aprendizado dessa nova lei e todas as modificações que ela trouxe, para que nós fizéssemos ali uma espécie de um congresso e discutíssemos essas modificações. De maneira que, ao final, nós temos por hábito, neste momento, editar súmulas, né, como o Judiciário, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, ele edita súmulas. Nós, na Cadepol, temos já há algum tempo essa preocupação de auxiliar aqueles delegados que trabalham na ponta, como, por exemplo, no plantão policial, que muitas vezes precisam ali de uma interpretação, de um apoio, né, na hora da tomada da decisão. Então a gente realiza esses seminários e ao final deles nós editamos súmulas que vão ali, obviamente não tem um caráter vinculativo, mas um caráter de orientar e auxiliar o colega na tomada de decisões. Muito bem, crimes, homicídios, enfim, a população leiga normalmente acha que a polícia não resolve, não chega aos bandidos. Isso é um mito? É uma realidade? Qual a sua visão? Prática, inclusive, né? A minha visão, Thanos, é que, inclusive no curso superior de polícia que eu agora estou encerrando, e nós estamos numa fase integrada com os oficiais da Polícia Militar, não só de São Paulo como de outros estados, ou seja, dentro desse período em que nós estudamos, o que nós verificamos na realidade, a população, né, o meio social que depende da gente, ela não quer muito a distinção entre polícia preventiva e polícia repressiva, polícia militar e polícia judiciária ou polícia civil. O que interessa para a população, né, é ter uma polícia atuante. E é nesse sentido que nós discutimos nesse interregno, como eu disse, como anda, né, essa sensação da população. Ou seja, muitas vezes essa sensação de insegurança que a população tem por conta de muitas vezes ouvir no rádio ou assistir na televisão, talvez assim um incremento dos índices criminais ou das modalidades delitivas. Ocorre que
o que nós temos observado nos últimos anos, sobretudo depois que a pandemia nos atingiu no ano passado, é que os índices criminais eles vêm diminuindo muito, né? Eles diminuíram bastante. Há, obviamente, períodos sazonais de incremento, mas eles diminuíram. E é nesse sentido que nós temos hoje, né, nessa função nossa, não só da Polícia Civil como da Polícia Militar, nós temos a concepção de que a Polícia Civil e a Polícia Militar são, cada qual no seu trabalho, as polícias são as melhores polícias que o Brasil tem. Por que eu digo isso? Por conta da prevenção efetiva que é realizada pela Polícia Militar e por conta dos índices de esclarecimento que a Polícia Civil vem com o auxílio da CADEPOL, com o auxílio das novas tecnologias, tentando exatamente aumentar esse índice de elucidação. Obviamente que sempre nós podemos, dentro de um sistema de gestão pública, aperfeiçoado e da maneira como ele tem que ser, que nós podemos melhorar. Então é nesse sentido, Thanos, que nós vemos hoje, como eu disse anteriormente, com a criação da divisão de crimes cibernéticos, com o aperfeiçoamento, com um melhor aparelhamento dos principais departamentos da Polícia Civil, como o Departamento de Homicídio, o DEIC e hoje o DENARC, o Departamento de Narcóticos, que tem com o seu diretor, o Dr. Léo, uma nova visão de repressão ao tráfico de drogas, é que a Polícia Civil vem procurando, portanto, se aperfeiçoar para que possa cada vez mais esclarecer mais crimes e dar essa sensação de segurança da qual eu falei no início da minha fala aqui. Ok, estou conversando com o Dr. Anderson Pires Giampaoli, que é delegado de Polícia do Estado de São Paulo, professor universitário, leciona também na Unimax em Indaiatuba. Anderson, com relação à prova, nós tivemos na lei anticrime a discussão do uso da prova ilícita. Qual a sua visão sobre isso? Porque afinal de contas vocês estão no dia a dia, no fronte, na luta contra a criminalidade. Esta posição de não utilizar-se prova ilícita, ela é correta? Thanos, se você me permite, antes de ingressar nesse importante tema, que é o tema da prova, seja ela lícita ou ilícita, eu gostaria só de complementar que, além no que diz respeito à estruturação da CADEPOL, então, além da Secretaria de Concursos Públicos, de curso de formação, de cursos complementares, é importante que se diga que nós temos uma secretaria que coordena as chamadas unidades de ensino e pesquisa que estão nos departamentos do interior, ou seja, que são responsáveis também pela qualificação dos policiais que trabalham no interior, que muitas vezes não têm condições de se deslocar até a capital aqui no Campus 1. Além disso, nós temos um serviço técnico de apoio psicológico, tanto para os policiais civis em formação como para já os formados. E nós temos ainda a chamada assistência policial, que cuida, dentre tantas coisas, eu gostaria de destacar aqui, do Museu da Polícia Civil. Ou seja, é onde está a história da Polícia Civil. Onde fica o museu, Anderson? Destacando exatamente no Campus 1, Thanos. Então eu estou destacando exatamente essa questão, porque as pessoas, a população, elas têm a oportunidade de ir lá e visitar o museu para que conheça a história da Polícia Judiciária do Estado de São Paulo. Então, eu só gostaria de fazer esse fechamento no que diz respeito à CADEPOL e dizer que, mesmo diante de todas as dificuldades que nós passamos na pandemia, porque, para você ter uma ideia, Thanos, quando a pandemia nos atingiu em março do ano passado, nós tínhamos muitos alunos em formação. E nós não tínhamos um sistema de ensino à distância. Eles estavam lá presentes na CADEPOL. Então, o Dr. Júlio, com um grande esforço com a sua equipe, eles tiveram que desenvolver, portanto, em um pequeno espaço de tempo, essa questão de se adaptar à nova realidade. De maneira que isso foi feito, e para você ter uma ideia, só para exemplificar, a gente ia aqui para o plano concreto, só nesse ano de 2021, Otanos, nós tivemos já 976 policiais civis formados e atualmente temos 83 em formação. Ou seja, mesmo diante da pandemia, a CADEPOL vem procurando desempenhar o seu papel, que é esse papel de apoio aos órgãos de execução. Dito isso, Thanos, com relação ao direito probatório, é muito importante você falar disso, porque existe uma grande lacuna, existe um grande vazio do estudo da prova no Brasil e também no mundo. Porque quando o profissional do direito, quando o operador do direito ele está na formação, Thanos, as universidades e até as especializações, lato sensu, estrito sensu, elas se preocupam muito
com aquilo que a gente chama de questão de direito, ou seja, com as questões jurídicas, com a interpretação da lei. E pra gente o que importa aqui seria a lei penal, a lei processual penal. Ou seja, a gente se debruça sobre a lei para interpretá-la, né, segundo aquelas regras de interpretação, de hermenêutica, mas nós não nos preocupamos, Thanos, com as questões de fato. Ou seja, Thanos, quando eu falo de um homicídio, eu estou falando de um fato pretérito que aconteceu há um dia, uma semana, há 30 dias, há um ano, e que eu preciso investigar, e que eu preciso trazer. Esse fato, ele não volta, ele é único. Então eu preciso trazer esse fato para dentro de um processo, de um inquérito policial, para poder responsabilizar o autor de um crime. E como que eu trago esse fato? E aí é que entra a importância do direito probatório, porque nós estudamos muito pouco, né, de como trazer esse fato para o inquérito, para o processo, para a persecução. Ou seja, nós sabemos que nós temos no Código de Processo, que é o que nos interessa, toda uma disciplina sobre os meios de prova, como por exemplo as perícias, o meio de prova testemunhal, o interrogatório do investigado, mas nós não nos debruçamos, Thanos, para verificar se o que está regulamentado no Código de Processo e na legislação esparsa é suficiente para que a gente possa reconstruir esse fato pretérito de forma adequada e trazê-lo para o processo para responsabilizar criminalmente. E é nesse sentido que o estudo da prova ilícita também é interessante. A prova ilícita, da forma como ela é regulamentada hoje no Código de Processo, ela é muito mal regulamentada, ela é muito mal regrada. O próprio legislador confunde quando trata da chamada teoria da árvore envenenada, né, ou da prova ilícita por derivação, ele confunde algumas exceções que são trazidas do direito anglo-saxônico, sobretudo do direito americano, para o Código de Processo brasileiro, e sem ter um regramento claro de como essas exceções acontecem. Me dá uma dessas exceções para os ouvintes da PAN. Por exemplo, quando você adentra numa residência de um suspeito, obviamente que a residência, a casa desse suspeito, até constitucionalmente falando, é um asilo inviolável, é um CAU inviolável, ou seja, é uma garantia do cidadão a inviolabilidade do seu domicílio. E eu só posso adentrar nesse domicílio, Thanos, mediante certas condições. Eu posso entrar numa hipótese de desastre, eu posso entrar numa hipótese para prestar socorro, eu posso entrar mediante ordem judicial durante o dia, ou eu posso entrar numa hipótese de situação de flagrância, de flagrante delito. Perfeito. Exatamente. Mas o que acontece? Muitas vezes, a entrada nessa residência não se dá, seja por ordem judicial, seja por uma situação de flagrante delito. E diante dessa entrada, e eventualmente você encontrar algo lá dentro que incrimine essa pessoa, esse cidadão, ou seja, vamos imaginar que eu adentro na residência e encontro uma certa quantidade de droga. A entrada nesse domicílio não se deu da forma como prevê o texto constitucional. De maneira que aquilo que eu arrecado lá dentro, a droga, é uma prova ilícita. Ou seja, aquela prova, aquela materialidade delitiva de um tráfico de drogas, por exemplo, que eventualmente esteja acontecendo naquela casa, o que antecedeu aquele encontro não está em consonância com o texto constitucional. Okay. Bom, então nesse caso, o que acontece? Qual é a consequência? A consequência é que esse indivíduo não pode ser condenado mesmo que tenha se encontrado aquela droga dentro daquela residência. Por quê? Porque a prova encontrada lá no interior é ilícita. Ocorre que, e agora respondendo ao teu questionamento, há determinadas interpretações da Corte dos Estados Unidos, da Corte Suprema Americana, que a nossa Corte Constitucional muitas vezes acaba encampando, os nossos tribunais acabam encampando, que a depender da violação desse direito fundamental, vamos imaginar, vou te dar um exemplo aqui, vamos imaginar que eu como policial, eu tinha a certeza de que naquela casa tinha droga. Só que para checar essa certeza, Thanos, eu entro na casa sem que o cidadão, o dono da residência, saiba, e vejo aquela droga lá dentro. Diante dessa visão, eu volto para minha unidade e represento ao juiz de direito por um mandado de busca naquele imóvel, correto? Correto. Sem mencionar a ele
ele que eu estive lá e vi a droga. Obtida essa ordem judicial, Thanos, eu vou lá e entro na residência e encontro a droga e prendo em flagrante aquele indivíduo. Qual é a discussão que se tem aqui da prova ilícita por derivação? Ora, como que eu cheguei nessa droga? Eu tive a certeza porque eu entrei ilicitamente na casa do cidadão e depois, digamos que para dar um ar de licitude, eu pedi a ordem judicial. Então, quando eu entrei com a ordem judicial, eu estava correto naquele meu segundo momento da minha conduta policial. Só que como que eu cheguei nisso daí? Eu cheguei por meio de uma conduta que antecedeu, que não está de acordo com o texto constitucional. Então, em resumo, o que tem se interpretado num caso como esse concreto que eu dei para você em algumas hipóteses? Que essa prova que eu consegui com a ordem judicial, sim, ela é independente daquele fato anterior que é considerado ilícito. Okay. Ou seja, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma fonte independente. Então, nesses casos, tem se atenuado a chamada prova ilícita por derivação. Ou seja, porque se o que é a prova ilícita por derivação? Eu tenho a chamada prova ilícita. Então, vamos imaginar, eu torturo alguém para obter uma confissão. Isso é uma prova ilícita. Sim. Correto? Porque eu estou violando um direito fundamental. Agora, nesse segundo caso, veja que a forma como eu obtive a prova no segundo momento foi ilícita. Por quê? Porque eu fui lá e pedi a ordem judicial. Perfeito, você corrigiu de determinada maneira o ato inicial que poderia ser nulo, né? De pleno direito na hora da utilização daquele tipo de prova obtida de maneira, vamos dizer, irregular. Dr. Anderson Pires Giampaoli, olha, eu vou dizer uma coisa pra você, um programa é pouco, viu? Eu quero agradecer imensamente a sua participação no Pan News Cidades aqui da Jovem Pan Campinas e acho que vamos voltar a conversar brevemente, viu? Porque os temas são intrigantes e a população precisa saber. Muito obrigado por ter estado conosco. Thanos, mais uma vez eu estou à disposição, foi um imenso prazer falar com você aqui. Quando precisar é só nos chamar, que a população conte com a Polícia Civil do Estado de São Paulo e que você também, quando precisar, conte com o nosso apoio, conte aí com a nossa expertise, digamos assim, com a nossa boa vontade de poder auxiliar de alguma forma, de poder levar as informações que são relevantes para a população do Estado de São Paulo. Muito obrigado mesmo à Polícia Civil, em nome da Polícia Civil, em nome da Academia de Polícia, em nome do meu diretor, Dr. Júlio, eu agradeço a oportunidade de falar com você no dia de hoje. Grande abraço. Um grande abraço, Thanos. Muito bem, amigos, o Pan News Cidades fica por aqui. Durante a semana você confere as minhas crônicas espalhadas pela programação da Jovem Pan News Campinas. Um abraço a todos e semana que vem a gente se fala. Até lá! Com um programa inovador, disciplinas atuais e um corpo docente de altíssimo nível, o curso de especialização em Direito Empresarial Moderno da Unieduca é a escolha certa para você que atua no mundo corporativo. Faça um upgrade na sua carreira. O seu futuro na prática é agora. Acesse www.institutoiea.com. Pan News Cidades. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. samaritanosaúde.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufuturonapratica.com.br. Jovem Pan News. Jovem Pan News. A rede da informação.